Olá, bom dia. Espero aí que vocês estejam todos bem. Vamos para mais uma reflexão aí do nosso dia, esse dia abençoado que o Senhor nos deu. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre algo que diz lá em Deuteronômio, capítulo 30. Lá no capítulo 30, Deus coloca, ao povo de Israel dois caminhos: o caminho da vida e da morte e o caminho do bem e do mal. Então Deus coloca e diz que existem dois caminhos: o caminho da vida e do bem e da morte e do mal. Agora, o interessante é que Deus, ali na sequência, ele aconselha o povo a escolher pelo caminho da vida. E ele fala, que se a gente escolher pelo caminho da vida e do bem, consequentemente, os nossos dias seriam longos na terra, para que se prolongassem os nossos dias e da nossa descendência. Agora, se nós escolhêssemos o caminho do mal, o caminho da morte, os nossos dias seriam breves na terra. Então vejam que Deus realmente ele nos dá a condição do livre-arbítrio, Ele nos dá a condição de escolher. Olha, vocês têm dois caminhos: você tem o caminho da vida e do bem, e você tem o caminho da morte e do mal. Está à sua frente, escolham. Mas se vocês querem ter vida longa e a sua descendência também, escolham o caminho da vida. Se não, se vocês escolherem o caminho da morte, vocês vão ter os dias aí curtos na terra. E lá em João, no Evangelho de João, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele ainda complementa, Jesus complementa: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando a gente começa a discutir essa questão do livre-arbítrio, e eu creio realmente que nós temos o livre-arbítrio, mas eu acho que tudo se resume a uma única decisão: a decisão de seguir o caminho da vida ou não seguir. Porque se você não segue o caminho da vida, automaticamente você está no caminho da morte. É simples. Não existe essa questão de vários caminhos. Deus só coloca dois caminhos pra gente: o caminho da vida e o caminho da morte. E o caminho que leva à vida é o caminho de Jesus, segundo a palavra de Deus. O caminho é Cristo. Então o caminho da vida é Cristo. E isso é uma questão de decisão. Então eu escolho seguir o caminho. Então esse negócio de nós temos o livre-arbítrio de fazer o que quer, o que não quer, ok. Mas acho que a decisão principal e a única decisão que nós temos que tomar é: eu quero seguir pelo caminho da vida ou eu quero seguir pelo caminho da morte. E aí um ponto importante, porque às vezes nós achamos que estamos por um caminho e estamos andando em outro caminho. E aí que vem a questão da obediência à palavra de Deus. Aí é que vem a questão da obediência à vontade do Senhor. Porque não adianta só reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador e achar que está trilhando o caminho da vida. Não, você pode estar trilhando o caminho da morte. Jesus mesmo disse também lá nos Evangelhos, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí o povo responde: quando que nós praticamos tais coisas? Se curamos, se libertamos, se fizemos todas as coisas em seu nome. E aí Jesus fala: vocês não fizeram a vontade de meu Pai, por isso não vos conheço. Então o que acontece? Às vezes a gente está fazendo algo achando que isso está fazendo certo, e no fim a gente está fazendo errado, porque não está fazendo a vontade de Deus. E isso nos leva ao caminho da perdição. Nem sempre a gente vai... o fato de estar fazendo algo para Deus sem estar no centro da vontade de Deus vai nos levar para Deus. Um outro exemplo assim que eu posso dar para vocês, que também às vezes a gente pode estar achando que está no caminho da vida, mas já foi teletransportado, vamos dizer assim, para o caminho da morte, são a questão dos pecados. E a gente fala: mas tem pecadinho e pecadão. Na visão de Deus não existe pecadinho e pecadão, existe aí a questão do pecado. Então, por exemplo, nós estamos
determinando lá, ou escolhemos que estamos andando pelo caminho da vida, seguindo, né, os passos de Cristo. E aí você vai lá e faz uma mentirinha branca, como alguns chamam aí, né? Aquela mentirinha que não faz mal a ninguém. Por exemplo, né, o seu pai, sua mãe ou alguma pessoa pede alguma coisa para você, ou pergunta se você já fez algo e você fala que já, sendo que você esqueceu de fazer. E aí quando você responde que já fez, você vai automaticamente fazer aquilo, para quando for verificado realmente você ter feito. Então, por exemplo, perguntaram lá, você já jogou lixo fora? Você, esqueci de jogar o lixo fora, mas eu vou falar que já joguei. Não, já joguei. E aí você vai correndo jogar o lixo fora, porque se forem verificar, realmente o lixo já foi jogado. Mas você, naquele momento, você acabou de mentir, né? Você acabou de fazer uma mentirinha branca que teoricamente não faz mal a ninguém, mas mesmo assim não deixa de ser mentira, né? E aí a gente começa a cultivar os nossos monstrinhos, né? Começa a fazer com que eles venham a crescer. E aí uma mentirinha aqui torna outra mentirinha lá, vira outra mentirinha lá, daqui a pouco nós já estamos desenvolvendo aí o vício de mentir, né? Ou de ter essa sequência de mentirinhas brancas, e uma coisa vai levando a outra. Então isso diante da palavra de Deus também é pecado. E pior, né? A palavra diz que o pai da mentira é o diabo. Então veja, uma simples, né, uma coisinha pequena, vamos dizer assim, né, a mentira, mas ela tem um pai, que é o diabo, que é o pai da mentira. E agora a gente também tem os pecados que nós consideramos aqui como grandes, né? Então a questão de roubar, de matar, de adulterar, né, de cobiçar. Então vejam que para Deus não existe a questão do tamanho do pecado, mas sim, lógico, para nós tem a consequência do pecado. E tudo isso nos leva para o caminho da morte. Então a gente quer ou escolher o caminho da vida ou escolher o caminho da morte. Essa é a nossa única decisão. A partir do momento que nós escolhemos o caminho da vida, nós temos que seguir, né, obedecer e atender à vontade de Deus. Caso contrário, nós vamos ser migrados automaticamente para o caminho da morte. Deus deixou muito claro isso pra gente. Você ou tem esse caminho ou tem o outro caminho. Não existe mais de dois caminhos aí a serem escolhidos. E a escolha que a gente faz é que vai determinar a nossa postura e o nosso comportamento diante dos homens. Então eu espero aí que com essa breve reflexão, né, da questão da escolha do caminho, se nós vamos seguir o caminho da vida ou o caminho da morte, que essa escolha realmente ela possa ser uma escolha diária, né? De hoje determinar, eu escolho seguir o caminho da vida. Hoje eu escolho seguir a vontade de Deus, né? Hoje eu escolho fazer o bem. Eu espero que com essa reflexão, né, a gente possa estar durante a semana refletindo sobre isso, amadurecendo isso, e que as nossas atitudes realmente sejam para seguirmos no caminho da vida que o Senhor nos separou para nós. Então um forte abraço para vocês e até a nossa próxima reflexão.